Hello, guys! Estamos aqui na aula número 4. Chegando, olha, semana bem pesada, de bastante conteúdo, todos os dias. Segunda, Todos os terça, dias. quarta, hoje é quinta. E a quarta aula, então assim, bem-vindos, quem está chegando aqui pela primeira vez, ou já veio assistindo às nossas aulas. Aliás, o pessoal que está chegando, já coloca aqui nos comentários, é a primeira vez que está assistindo essa aula? Pela primeira vez? Ou já vem assistindo a todas as outras aulas? Então coloca lá para a gente saber. Coloca o número, se você assistiu a É, 1, a a 2, 2, a a 3, 3, essa é a 4. é a Coloca aí pra 4. gente saber quais vocês assistiram. E hoje é uma aula que a gente vai tirar as dúvidas, porque durante a primeira aula, foi a aula que a gente falou lá dos benefícios do bilinguismo, a gente derrubou ali um monte de mitos, um monte de medos que as pessoas tinham. E depois, lembra qual era o tema da segunda aula, Rafa? Eu Vamos falo colar tudo. aqui. Não sou então, o tema da primeira aula é o que você não sabia sobre o bilinguismo. Olha, quem não assistiu, vai lá, não agora, depois, ok? Vai lá e assiste, porque não vai ficar gravado. Essas aulas vão sair do ar, legal? Exatamente. Então apressem-se, porque elas vão sair do ar. Então, esse foi o primeiro. Na segunda, não sou bilíngue. E agora? Também tem uma baita resposta lá. Eu acho que uma das melhores lives foi a de terça-feira, na verdade. A gente meio que segunda-feira foi se conhecendo aqui, na verdade. Chegou na terça, foi muito boa. Lembra da terceira? Não, é porque eu troco. Se eu for falar, eu troco as aulas. Bebê bilíngue versus bebê monolíngue. E aí a gente fez uma comparação, que eu estava falando, a gente envelopou tudo que a gente vem conversando na segunda e na terça, e a gente comparou tudo isso aí com vocês. A gente comparou junto com vocês e muitas pessoas, inclusive dentro dos comentários que a gente vem escutando, bastante assim, as pessoas comentando como abriu a visão delas de oportunidade, inclusive oportunidade de carreira empresarial. Então, por exemplo, muitos empresários às vezes acabam tendo um filho, um bebê, vamos dizer, e a mãe acaba, como é que a gente fala? Tendo aquele período A licença maternidade. licença maternidade. Aí a mãe tem a licença maternidade. Então, olha a oportunidade que a mãe tem, principalmente, para poder se dedicar não só ao bebê, mas entendendo que se dedica à parte de cuidar do bebê, não é? A gente fala essa parte da maternidade, se dedica, e ao mesmo tempo faz a criação bilíngue no mesmo tempo. Sabe, mata dois coelhos com uma cajadada só, né? Acho que é assim que se fala. Então, esse tipo de comentário é justamente por quê? Porque escutou as nossas lives, começou a fez uma mudança de mindset, da maneira de pensar, da maneira de interpretar, entendendo que ela, claro, precisa entender como o método, né, o inglês de berço funciona para ela poder executar. Mas depois começa a executar, a executar e aperfeiçoar, executar e aperfeiçoar. E o bebê vai demandar isso porque vai ter uma rotina com o bebê. E essa rotina você vai repetir e repetir e repetir. E aí você vai ficar acostumado. Então, por isso quem tem inglês de nível básico consegue fazer isso. E aí, aos poucos, vai aumentando e aumentando e aumentando. E quando vê, tá igual a Mai, que estava interagindo com a Jojo com 3 anos, com 4, Eu já com vou contar a 5, minha, com minha, minha 6 história anos. para quem não pegou E aí aí. foi. E a gente chega daí na live de hoje, então só para fechar. A aula de A hoje gente tá olha. especial porque a gente vai É, tirar dúvidas. Vai ser. Eu arrisco a dizer que vai ser uma consultoria gratuita. Porque exato. aí você pode perguntar o que você quiser. Já vai enviando pergunta aqui. Eu vi que o pessoal já respondeu aqui. Participei desde segunda-feira, participei da aula 1, participei da aula 2. Então, vocês viram que a gente não conseguia responder as perguntas porque a gente tinha muito conteúdo para entregar para vocês. E hoje a gente separou um momento dessa live para responder perguntas. Qualquer dúvida que você tiver, já vai escrevendo aqui. A Bel, diz oi, Bel. Hello, guys. A Bel tá aqui já lendo as perguntas pra gente não deixar escapar as principais, né, as principais dúvidas que vocês têm. Vocês podem escrever ou aqui nos comentários, ou aqui tem uma caixinha, tem um pontinho de interrogação, você clica ali e envia na caixinha que a gente também consegue responder por ali. Então já vai perguntando a dúvida que você tem aí pra gente responder, tá bom? E Eu ia falar, eu então ia fazer vai. minha apresentação. Faz a se você quiser apresentação fazer a para tua quem não primeiro. conhece. Sempre tem gente nova chegando aqui, gente. Então, assim, a gente vai tentar fazer uma apresentação diferente do que a gente fez das outras vezes. Pode ser? A minha é muito rápida. Pra quem não me conhece, eu sou a Mai, eu criei a Jojo bilíngue desde que ela nasceu, só que quando ela nasceu, eu só falava inglês básico, que eu acho que é o caso de muitas pessoas aqui. Quem também tem inglês básico aqui tem bebê?
bota uma mãozinha, um sinalzinho aqui pra eu saber. E aí, quando a Jojo nasceu, eu via o Rafa falando inglês com ela e eu queria também embarcar nessa jornada bilíngue. E foi ali que eu comecei a aprender. Então, saí do inglês super básico, comecei a falar inglês com ela, aprender o vocabulário de maternidade, enfim, essa coisa toda que era super diferentão pra mim. Olha, já estão colocando mãozinha. Gente, eu fico um pouco sem ar, porque eu estou grávida. Já levanta para apresentar. Você sempre tem que levantar e você usa preto assim, aí fica difícil o pessoal ver. Mas vira assim de ladinho. Olha o tamanho da barriga. Você tá escondendo. Gente, não tem a caixinha para mandar assim. perguntas? Olha só. Gente, eu não sei se semana que vem passa. Confesso para vocês. Mas, ó, é a Emília, vai nascer já bilíngue. O pessoal fala, nossa, mas eu já começo a falar inglês já com a barriga. Para você se acostumar. Você fala, Rafa? Falo, não é muito, mas falo. Fala um pouco. Fala um pouquinho, a mãe também fala um pouquinho. A gente não é de falar muito com a barriga, mas ali de noite, né, quando a gente tá relaxando, e a gente tá descansando, que tá faltando descanso, na verdade, pra nossa vida. Deixa eu só falar aqui, ó, alguém perguntou, não achou a caixinha. Gente, aqui do ladinho, embaixo, aqui, ó. Tem um aviãozinho que é pra você enviar pra alguém a live e tem um balãozinho de pergunta. Aparece aí, um balãozinho de pergunta? Não tô vendo. Embaixo não tem aqui? Manda a pergunta aqui, gente. Não tem problema aqui, então. Que a Bel vai pegar, né, Bel? A Bel pega as perguntas aí. Escreve aqui nos comentários a pergunta, então. Deveria estar aparecendo, mas tudo bem, né? O Instagram muda às vezes. Desculpa, vai lá. Não. Sua apresentação. Já sou eu? Você acabou? Acho que acabei. Não. Você falou que é comunicóloga? Gente, o Rafa, ele gosta que eu sempre falo só da minha versão mãe, né? Mas tem a minha versão profissional. Eu sou formada em comunicação, sempre gostei de comunicação e isso me ajudou muito na questão de me comunicar com a Jojo. Então, eu nunca tive problema de comunicação. O meu problema era só o inglês. Só que a gente sempre fala aqui no Inglês de Berço que o inglês não é tudo. Eu sempre uso aquele exemplo. Quantas pessoas que são fluentes em inglês... Deixa eu se aparecer mais, pode falar. E quantas pessoas são fluentes em inglês não conseguem criar os seus filhos bilíngues? Essa é uma grande prova de que não é só inglês. Se fosse qualquer pessoa que fala inglês... criaria o filho bilíngue aqui no Brasil. A maneira que você vai fazer isso, a sua comunicação com o seu filho, como você vai estimular a linguagem do seu filho, tem uma grande parcela de sucesso nisso. E isso foi uma coisa que eu tinha devido à minha formação e é o que eu passo hoje através da nossa metodologia também, que apesar de que foi o Rafa, que foi o grande responsável pela metodologia, com toda essa experiência que ele tem, mas eu, como mãe, eu fui a cobaia do Rafa. Foi. E como comunicóloga, eu entro ajudando nessa questão também, que eu acho que faz muita diferença. Nesse outro ponto de vista. E falar um negócio, esqueci. Mas vamos lá. Mas a Mai... lembrei. A gente tá cansada. Não. O que você vai falar? Não, eu ia dizer que eu nunca forcei a Mayara a falar inglês com a Jojo. Ele nunca fala forcei. Isso na frente das câmeras. Não, fala sério. Tô brincando. Você não pode fazer isso nesse momento. Gente, a gente Só foi uma brincadeira. A gente é muito de brincadeira, não leva tudo assim. Se a gente dá risada depois, às vezes é porque é brincadeira, tá bom? Mas nunca exigi que... Aliás, eu fui fazer o meu papel, que eu sabia que eu ia fazer. Independente se a Mai ia querer ou não. Né? Eu sempre falo que você é responsável e você deve interagir ou deve utilizar o idioma que você quer utilizar. E o parceiro, né, o cônjuge, vai falar e utilizar o idioma que ele quer. Eu vejo muitos, até respondendo a pergunta, muitos cônjuges ficam criticando o outro, dizendo, mas ele não quer participar, ele não quer ajudar. Tem gente, às vezes, tem um medo de dar o passo, entendeu? Ele tem um medo de avançar, de fazer algo diferente do que ele está acostumado. Então, ele é mais receoso. E aí, o tempo vai fazer com que ele vai participar. E a gente conhece vários casais, né? Onde só um começou a interagir em inglês e depois o outro embarcou junto. Porque quando começou a ver a criança, o toddlerzinho ali, o toddlerzinho é bom, né? O toddler começando a dar as primeiras palavras em inglês, aí começou a se empolgar. Então, parte da mesma premissa, que em vez de eu ficar forçando os outros, mandando os outros, inclusive mandando ou forçando a criança, você cativa e traz elas, sabe, esse pessoal, inclusive a criança, para aquilo que você quer. Porque você é interessante, você está sabendo fazer da maneira correta e está estimulando, está provocando. E aí vai provocar todo mundo. E foi assim que aconteceu com a Mai. A Mai via, né, eu interagindo em inglês com a Jojo, ela achava legal, nunca pedi para ela interagir em inglês,
E ela embarcou. E é assim até hoje. Hoje, a Jojo tem 6 anos de idade. Presta atenção, isso é muito importante. A Jojo tem 6 anos de idade e ela não fala português com a gente. E ela é fluente nos 2 idiomas, inglês e português. Ela não fala português com a gente. Aí como é que vocês sabem que ela fala português, então? Porque tem a família, tem a escola, tem todo mundo. Você observa, Vida obviamente, normal. né? A gente Os recebe amiguinhos. as amiguinhas aqui Exato. em casa. Então, Rafa, mas assim, é fácil conseguir isso? Esse é um baita diferencial do método inglês de berço. Por isso que tem muitas famílias que querem criar, não conseguem fazer bilíngue e dizem que o bilinguismo de repente não funciona. Porém, eles não sabem muitas vezes como aplicar. Eles acham que é só um idioma. Então, o método, e aí, começando com a minha apresentação, obviamente, normalmente é longa porque eu tenho mais idade, obviamente, né? Mas, vou tentar resumir. Eu era assim como vocês também, lá no ano de 1995 até o ano de 2000, que foi quando eu fui para o Canadá, fiz o intercâmbio, fazia a mesma coisa que você fazia aí para ficar fluente na língua. Só que eu tive que ir para o Canadá, viver um ano com uma família canadense lá de Toronto, onde eu fiquei basicamente um ano sem falar português, e quando voltei, me tornei professor de inglês, e depois, logo depois, abri a minha própria escola, e durante 16 anos fui empreendedor no ramo de escola de idiomas. Então, eu conheço desde a parte dos adultos querendo estudar inglês e estudando e avançando de níveis do básico, intermediário, avançado, até TOEFL, IELTS e assim por diante, como também de alunos de nível básico, principalmente alunos de nível básico, que é a maior, né, número de alunos que tem numa escola é um nível básico, alunos intermediários, jovens e crianças a partir dos 3 anos de idade, que era o que a gente atendia também. E aí tinha uma parte toda lúdica para atender essas crianças de 3 anos de idade. Porém, a criança de 3 anos de idade já vinha falando português, o que tornava o processo mais difícil. Quando a Jojo nasceu, então, eu comecei a criar a Jojo dessa maneira. E não existia babylingue, não existia inglês de berço naquela época, que foi, a Jojo nasceu em 2017, então só em 2018, quando ela completou ali 1 aninho de idade, que eu disse, mas você vai virar youtuber e documenta ali a Jojo, porque é bem bonitinho o que ela faz, sabe? E aí a gente criou assim o A gente percebia babylingue. que as pessoas ficavam curiosas, Exato. né? Porque a gente estava falando inglês com ela. Então a gente começou a compartilhar e o pessoal pedia ajuda pra gente, porque daí queria e tal. E aí foi onde eu tive que... E depois, obviamente, de treinar tantos professores e ter uma ampla experiência no ramo de ensino. E antes também de ir para o Canadá, eu estudava psicologia, por isso estou falando que é longo. Juntei psicologia comportamental, 20 anos de experiência como professor de inglês. Eu entendo muito bem o que você passa e como você pode melhorar o seu inglês de uma maneira natural. E aí com a Jojo e tudo que estava acontecendo. Comigo. E com porque a aí Mai você tinha junto. o caso de uma mãe, que é o Exatamente. caso de muita gente que está aqui. Estava eu aqui, uma mãe de inglês básico, que queria falar inglês com a filha. Tá vendo que eu preciso de ajuda na minha história, né? Aí Ele comecei juntou tudo isso no a caldeirãozinho. estudar sobre desenvolvimento de línguas, né, do idioma, da linguagem de crianças norte-americanas, mais precisamente na área ali dos fonoaudiólogos. Então, nas fases do desenvolvimento da fala de crianças norte-americanas. Entender uma criança americana, quando ela tem 1 ano, quantas palavrinhas ela fala, quais são os sons que ela reproduz. Quando ela tiver 2 anos, quais são os sons, ali no caso já mais falas, né? Quais são as palavras que uma criança de 2 anos normalmente acaba falando em inglês. E a Jojo, um dado importante, quando tinha 2 aninhos de idade, a Jojo já falava mais de 400 palavras em inglês, somente em inglês, e mais umas 200 em português. Comparando com crianças norte-americanas, a média é 200 palavras, monolíngue. Nós estamos falando de crianças bilíngues no exterior, ok? Então, é um dado estatístico, uma diferença bem grande, entendendo o que a gente estava fazendo. E aí a gente entendeu que não só a gente ensinava, eu já tinha isso, mas a gente não só ensina os pais a ensinar um idioma. Tem toda a questão de desenvolver, aproveitar a melhor fase do desenvolvimento da linguagem da criança para inserir mais uma língua mãe, é assim que se fala? Uma língua materna. Que é ao contrário do que muitas pessoas pensam, que a maioria das pessoas pensam que o meu bebê primeiro precisa falar
português, né? Para depois eu colocar o inglês. E aí que é um grande erro da maioria das pessoas, porque a melhor fase para você... Sim, a criança vai adquirir o inglês também, mas a melhor fase, o melhor momento, são ali nos primeiros 1000 dias. O Rafa, ele fala sempre a expressão ali da janela de ouro, né? Que é uma janela de oportunidades. Então, antes da criança falar, ela precisa absorver muito, né? Internalizar muito desse inglês, para daí sim... alguém até perguntou qual é a melhor fase, então, tô respondendo agora. Para daí sim, ela poder externalizar. Então, antes da criança falar, não achem que é besteira. Ah, mas meu filho não tá entendendo nada. Mas você fala português com teu filho, você nunca ficou pensando, mas eu vou parar de falar português porque meu filho não tá entendendo nada? Não é que o teu filho não tá entendendo, ele tá internalizando muita coisa. É uma fase de ouro, gente, de verdade. Assim, ó, se você tem um bebê, não espere para amanhã. Ah, tá, e agora a Mai falou que a melhor fase é antes do bebê falar. Mas meu filho já tá falando, já tem 1 ano e pouco. Continua sendo uma boa fase, mas lembre-se, quanto antes melhor. Então, se o teu filho já tá com 1 ano, já tá falando ali algumas palavrinhas, Não hoje perde tempo. é melhor do que amanhã. Você vai ter que fazer eu falo assim, você vai ter que fazer uma desconstrução da interação que você tem com essa criança do português para o inglês. E aí é difícil. Então, quanto mais antes, melhor. E principalmente para quem aqui tem bebês, dos 3 meses aos 9 meses. Essencial essa fase, porque é a fase que a gente sempre menciona aqui, que a criança consegue distinguir qualquer tipo de som, as diferenças, esse bebê consegue distinguir, ele consegue entender, coisa que o adulto não consegue. Resumindo, o que eu estou falando é o seguinte, tem coisas que o seu bebê consegue escutar e distinguir que você não consegue. Você, pai, adulto. Incrível isso, né? Então, mesmo que você tenha um nível de inglês básico, entenda que a audição sua, ela está um pouco enferrujada, comparada ao do bebê que está na melhor fase, assim, de toda a vida dela. De toda a vida dela. Entende? Não é de compreensão, mas de distinção dos sons, de percepção. Por isso, o que tem isso a ver, Rafa? O que ajuda? Ajuda com a diminuição de sotaque, na captação e desenvolvimento da pronúncia correta em inglês. Quem aí tem problema de pronúncia com inglês? Se alguém tem aí, levante a mão. Quem tem um sotaque muito carregado no inglês? Quem acha o melhor? Escuta e tem algumas palavras, algumas frases que não tem condições de entender. Alguém passa por isso? Por isso que você vai deixar o seu bebê exposto. E não adianta deixar exposto e não utilizar. Isso é muito importante. Então, você tem que fazer tanto a parte de estimular, né, tanto a parte de audição, deixar o listening acontecer, como também da estimulação. Quer dizer, estimular aquilo que ele vem escutando. E aí você tem uma combinação que sim, vai tornar o bebê, ao longo dos meses e anos, bilíngue, fluente em 2 idiomas. E o que acontece hoje comigo com a Jojo? A Jojo me corrige, me ajuda em algumas pronúncias. E eu falo pra Jojo, eu disse, Jojo, tá vendo como pra você é mais fácil? Porque você sabe inglês desde bebezinha, a mami aprendeu depois. Então, pra mim é mais difícil, porque às vezes ela até se irrita, assim, que ela quer que eu fale certinho e eu não consigo. E eu já expliquei pra ela, porque eu sempre mostro pra ela, assim, como é legal ser bilíngue. Eu não quero que ela se envergonhe ou que ela ache algo ruim, ou tipo assim, eu sou diferente das outras crianças. E pra ela é um grande orgulho, assim, sabe? Eu tenho uma coisa que eu falei pra ela quando ela era bem bebezinha, que ela não esquece. A gente tinha viajado para os Estados Unidos, estava lá em Orlando, e foi uma princesa nos visitar, tinha um trabalho de uma empresa que faz as princesas irem na casa das pessoas, e aí a princesa falou inglês e português com ela, a Jojo tinha quase 3 aninhos. E aí ela falou, a Jojo assim, mami, ela fala como eu? Ou seja, ela fala inglês e português. Daí eu falei, tá vendo, Jojo? Você é como uma princesa, você tem esse super poder, e as princesas são bilíngues. Eu achei bonitinho falar naquele momento pra ela, assim, e ela guarda isso. Então, ela ser bilíngue é uma grande alegria, assim, sabe, pra ela. Eu gosto de pra sempre nós reforçar. também, né? Claro, pais, né? Meu Deus. mais ainda, na verdade, né? É muito engraçado. Mas assim, ó, o pessoal tem algumas perguntinhas rapidinhas para responder o pessoal, senão a gente vai deixar eles de fora. A gente já vai agora chegar vamos começar nas perguntas, então. Vamos lá. Manda o bala. Wollaston tá perguntando, sou
fluente. Minha esposa não fala nada, eu só falo em inglês com a minha filha, minha esposa só em português. Consigo criá-la bilíngue? Então, o que acontece, Wollaston? Isso não é determinante. Sempre digo que você está fazendo, na verdade, o grosso. O que vai determinar se lá no futuro ela realmente vai ficar bilíngue, ou melhor, fluente em inglês, porque português a mãe já interage, vai conseguir ficar fluente. Existe uma força maior aqui no Brasil do português, a influência do português, do que do inglês. O que vai determinar se ela vai ficar fluente no inglês é a qualidade do seu inglês, qual é o nível de inglês que você tem, a qualidade da interação que você tem com essa sua filha, né? E que você consegue proporcionar no dia a dia dela também. E o mais importante, dependendo da idade dela, se você consegue estimular a fala da maneira melhor. Então, isso é um ponto muito importante, porque é nos detalhes que a criança vai ficar bilíngue ou não. Não é no grosso. Então, a questão é, se eu só falar inglês com a criança, ela vai ficar bilíngue? Se só falar inglês, sim. Mas daí se ela responde em português, já começa a dificultar. Mas com que idade eu comecei? Qual é o nível do meu... Então, essas variáveis normalmente vão atuar em peso num resultado lá na frente. E o que acaba acontecendo muitas vezes, eu não sei se é o teu caso, Wollaston, estou falando de modo geral, porque a gente tem, né, assim, milhares de alunos hoje em dia, no Brasil, fora do Brasil, inclusive, são muitos casos que eu vejo dos pais não sabendo interagir com a criança, nem em português, só para ter uma ideia. E ainda mais em inglês, que daí acaba sendo mais difícil para o pai. Está nos detalhes. E os pais fazem coisas que não deveriam, porque em vez de estimular a fala, muitas vezes querem estimular só a audição. E aí acaba não conseguindo, não fazendo o que deveria ser feito. Perfeito? Então, é pouca informação para determinar se ela vai ser. É os detalhes que vão fazer a diferença. Mas se fizer certinho... Você não quer ler as perguntas? Sim, só queria mostrar uma coisa aqui. Se você fizer certinho, funciona. Se você fizer o pai falando inglês e a mãe falando português, fazendo da forma correta, funciona e temos provas disso, porque temos nossos alunos aqui. Eu quero até mostrar o caso. A maioria dos nossos alunos fazem dessa forma, que é um pai falando um idioma e o outro pai falando outro. Tem um exemplo, eu queria que ele visse aqui, ó. Você vai ali no nosso site, bebelingue.com/blog, dá uma olhadinha no exemplo do Samuel. Esse aqui é um aluno nosso, tem o depoimento dele, ele conta ali toda a trajetória dele, ele fala inglês com os filhos, a esposa não. E aí você vai ver como funciona. Tem vários casos. Gente, eu vou ser muito sincero com vocês. A gente tem uma dificuldade de tempo de gravar depoimento. Mas assim, é todo Mas tem alguns que estão ali. Todo meetup, todos os nossos encontros semanais, que inclusive amanhã vai ter um meetup, sexta-feira, normalmente é nas quintas, ok? Mas por conta dessa live de hoje vai ser amanhã. Tem depoimento do pessoal. E eu falo, olha, eu vou mandar um e-mail para você falar, porque às vezes a gente fica falando aqui e não convence o suficiente. Os nossos alunos lá dentro, eles falam ao vivo, sabe? Chega uns até a chorar de emocionados que ficam do resultado que eles estão tendo com o inglês e berço. Eles até vêm deles, né? Rafa, isso aí não é questão só do idioma, cara, é uma filosofia de vida o que tu passa lá dentro, da maneira, a interação fica melhor, a maneira de se comunicar, tanto em português quanto em inglês, fica muito melhor, a gente consegue observar erros comportamentais que nós temos com os nossos filhos, e você vai lá e de maneira cirúrgica dá a dica de como evitar fazer dessa maneira, como melhorar, sabe? Então, assim, quando eu falo que é a grosso modo, é muito grosseiro. Eu falo só inglês, a minha esposa fala só português, e isso é resultado de bilinguismo, sabe, da maneira correta? Por quê? Porque uma coisa é você ter o português e várias outras pessoas falando português, que aí, no erro e acerto, tem um número maior. Agora, quando é pouca pessoa interagindo em inglês, a probabilidade do erro e do acerto é bem menor. Não faz sentido? E é isso que acaba atrapalhando. Próxima pergunta da Jandara. Tem um bebê de 1 ano e 10 meses, falo algumas coisas com ela. Em inglês escreveu, né? Mas tenho mais 2 filhos mais velhos que interagem muito com ela. E aí eu fico em dúvida se tá tudo bem continuar. Tá tudo bem continuar, só que, claro, os 2 filhos mais velhos vão puxar, se eles falam português, eles vão querer puxar. Então, vai depender da idade dos 2 filhos mais velhos e vai depender também da idade do bebê. Mas, se você souber fazer da maneira certa,
tem como trazer, não deixar o pequeno, né, o bebê, eu não sei se é bebê, no inglês há 1 ano e 10 meses. 2 aninhos, Nessa idade, já está falando as palavrinhas em português, provavelmente, e deve falar algumas em inglês. A qualidade da tua interação consegue chamá-la, mas você tem que ficar interessante também para as 2 crianças mais velhas. A gente tem caso também, depoimento dá uma da olhadinha no Dani, depoimento, que também tinha uma filha mais velha de 6 anos, eu acho, né, na época, deixa e eu um mostrar a bebê, fotinha aqui pra e o que aconteceu a filha mais velha veio... Ó, lá no nosso... Bel, você consegue escrever ali bebelingue.com/blog, só para a pessoa saber qual que é o site? A Dani aqui, ó, lá dentro do nosso site, ela tinha esse caso, a filha dela com 5 anos. A Dani já tentava falar inglês com a filha, mas é aquela coisa, né? Tentava, mas sem o método certo, a filha só respondia yes e no, yes e no, não interagia. Aí quando nasceu o bebezinho Vince, aí ela começou a fazer com ele o método inglês de berço, ela entrou, né? Até por Ela conta começou, na disso. verdade, antes com a filha mais velha, começou a ter os resultados. Mas daí, quando o bebê nasceu, aí ficou melhor ainda. Então, Isso. um bom exemplo, assim, de alguém que vinha criando a criança. Eu acho que ela devia ter uns 3 para 4 anos de idade, filha dela, quando ela entrou. E aí, depois que nasceu a bebê... Ela conta ali, eu aí não melhorou, lembro certinho a história. É que é muita gente pra gente lembrar todas as histórias. Próxima pergunta, Rafa. É errado... Deixa eu ler ali pra você aqui. Ah. A Ana Carise. É errado em uma frase misturar inglês e português? Confunde a criança? É ruim. Vai virar uma confusão lá na frente. Vocês acham que está tudo bem, a criança acha que está tudo bem porque ela acostumou dessa maneira. É igual a criança assim, se ela ficar usando óculos escuros desde que nasceu como bebê, ela vai estranhar? Não, não vai. Não vai estranhar porque ela nasceu e sempre foi dessa maneira. O problema é que é estranho para os outros, que estão fora, estão olhando Porque aí e não você é vai legal. ser aquela pessoa que vai chegar e vai dizer, eu criei meu filho bilíngue, mas todo mundo fica dizendo que ele tá falando tudo errado, tá falando tudo misturado, ele não sabe quando fala português, quando fala inglês. Vocês acham que isso é legal para criança? Tanta gente reclama, mas eu vou falar inglês, vai confundir meu filho, ele vai falar tudo misturado. Mas aí, qual o modelo que a criança teve? Não é o bilinguista errado, é Não você foi? com a sua atitude. E arrisco a dizer, eu conheço muito bem os pais e os alunos também, né? Novamente, a pessoa que mistura muito português no inglês, as chances dela usar o inglês errado, mesmo quando ela está tentando utilizar o inglês, é maior ainda. Então, ela fala um inglês abrasileirado. Aportuguesado. Aportuguesado, entenderam? Por conta da cultura, as chances são bem grandes. Novamente, assim, quem tem nível de inglês básico, intermediário, não há dúvidas alguma que o programa Inglês de Berço vai te ajudar e muito. Não só a questão de entender o método, não só a questão de poder consumir frases que você vai poder utilizar no seu dia a dia aí de famílias norte-americanas, o fato de você poder fazer perguntas e poder observar as perguntas de outros pais dentro da comunidade e principalmente a participação dentro dos meetups, principalmente com os vídeos que até durante essa semana do Bebê Bilíngue o pessoal ainda vai receber e vou entrar em detalhes, tá bom? Mas você dentro da comunidade tem um challenge onde você pode enviar um vídeo de até 3 minutos de você interagindo com o seu bebê ou com o seu filho. E esses vídeos eu analiso dentro da comunidade, dentro dos nossos meetups, os nossos encontros semanais. E ali você vai ver o que está fazendo de certo ou errado. E aí eu vou analisar o inglês, a parte gramatical, a parte de pronúncia, a maneira com que você fala, o tom de voz, a maneira com que você está abordando a criança, se está correta, se está, né, não está correta, se está Que lembra falso. que a gente falou que não é só o inglês? Não é só o inglês. Inclusive, já veio mais uma pergunta aqui. A mãe sendo referência no inglês e o pai no português funciona? É o que a gente falou antes. Não é só isso. Se fizer direitinho, sim, funciona. Mas tem todos esses outros detalhes, né? A próxima pergunta é do Anderson Schoen. Será que é assim? Schoen. Interagindo com meu filho de 5 anos, 1 hora por dia. Às vezes falta vocabulário para interagir mais. Em quanto tempo posso perceber o bilinguismo? Essa pergunta é boa. Anderson, eu vou dizer para você o seguinte. Se eu pegasse o teu filho de 5 anos, eu ficasse 30 dias com ele, numa vida normal, eu tenho certeza que ele iria falar muito mais. Assim, não sei o teu nível de inglês, mas a pergunta cria essa dúvida. A sua pergunta, a maneira de você perguntar, cria em mim, porque você diz, eu só interajo 1 hora por dia. Eu já não iria fazer isso. Entendeu? A produção que eu iria ter em cima dele, você não faz ideia, ia ser muito grande. Era principalmente pelo quê?
pelo fato dele entender que comigo tem que ser em inglês, só inglês. Com os outros pode ser português, mas comigo é inglês. Funciona assim com a Jojo, funciona dessa maneira com a maioria dos alunos que estudavam lá na escola. Aliás, quando eu voltei do Canadá, uma das coisas mais impressionantes assim, que eu via, e olha que é impressionante do ponto de vista negativo, eu quero dizer, para quem não fazia. Mas quando tinha as aulas e tinha um intervalo das aulas, na recepção, ali tomando um cafezinho, com uma bolacha recheada naquela época, eu continuava falando inglês com todo mundo. E assim, com toda a humildade possível, assim, eu era a atração da escola. Enquanto os outros professores estavam ali conversando com as secretárias e outros professores em português, eu estava lá interagindo em inglês com quem quisesse, de graça, porque era intervalo. Porque para mim era uma filosofia. Sabe, eu voltei do Canadá, não pensava assim em português. Claro, voltei a pensar em português. Mas era muito mais. E assim, eu dava aula de manhã, à tarde e à noite. Trabalhava bastante. Então, para mim, era completamente normal continuar pensando em inglês. Isso atraía os alunos para mim. Então, quando você fala, eu interajo 1 hora com meu filho, é porque você não está sendo atraente o suficiente em inglês para chamar ele, para potencializar isso com ele, entendeu? Mas, Rafa, o meu inglês não é tão bom. Por isso, você precisa entrar para o programa Inglês de Berço, para entender como você vai conseguir fazer os momentos que você está com seu filho, todo em inglês. E isso sim vai dar uma vantagem grande a longo prazo. Entenderam? Isso é que vai dar uma vantagem grande a longo prazo. Próxima. Gabi Alexandre. Como treinar os filhos em inglês, já que não sei falar inglês? Gabi, a questão é para você, primeiro que... Ela falou ensinar? A treinar os filhos. Você tem que cativar. A questão é, você acha que... A gente tratou isso numa das primeiras aulas. Você acha que para começar a criar o seu filho bilíngue, você tem que ser ativa nessa criação bilíngue. E não é muito bem assim. Você começa, se você tem um inglês muito básico, ou quase nada, se você quiser, você pode ir bem longe. Mas você vai começar na parte passiva da criação bilíngue. Isso significa colocar você e o seu filho expostos ao idioma inglês aí na sua casa. O tempo que você vai gastar com esse bebê, com essa criança, vai ser em atividades que vai ter o inglês envolvido. Como assim, Rafa? Através das musiquinhas, através dos livros, através das rimas, através... falei de músicas? E tudo que você vai fazer ali com o filho, você vai procurar. Você vai pegar, por exemplo, o nosso e-book, o nosso material, o vocabulário do bebê bilíngue, que tem o audiobook. Você vai ler, você vai dizer, eu vou ensaiar essas atividades aqui com o meu filho. Eu vou escutar, eu vou perceber, eu vou melhorar a pronúncia e vou fazer todo dia. Inclusive, isso é muito bom para outra pessoa que fez a pergunta antes, do Anderson. Também. Então, você vai começar a dar esses passos dessa maneira, entendendo que você tem que ser mais passiva no início do que ativa. E entenda o seguinte, como é que eu falei outra vez? A minha proporção aritmética, vamos chamar assim. Matemática. Essa proporção matemática, ela é 80-20. Para cada 20% que você estuda, 80% você tem que vivenciar em inglês. Então, entenda que 20% do seu tempo, à noite, quando a criança está dormindo, você vai sim estudar inglês. Inclusive, essa semana, já aproveitando, dizendo que tem um curso de inglês dentro do programa Inglês de Berço para quem fizer a inscrição até... Isso emenda com a pergunta da Tatiane. Ela escreveu assim... Eu não terminei. Não, mas... tem a ver com isso. E o pai e a mãe que só sabe verbo to be. Mesma situação. Você começa sendo mais passivo. Não, mas os você dois... vai falar do curso. Então, e aí você tem o curso, você vai ser a mesma coisa. Mas aí dentro, lá tem o inglês para os pais, curso de inglês para os pais. Então, esse ali é a parte, o the grammar, é a parte gramatical, onde eu resolvi ensinar inglês com aulas já pré-gravadas, legal, com exercícios também, e frases. As explicações gramaticais e pronúncia e tudo mais são baseadas nas frases que os pais usam com as crianças. Então, é um curso de inglês em que toda a parte de vocabulário, gramática e tudo mais está focado nessa parte de paternidade, maternidade, criação bilíngue, legal? E aí eu vou te explicar em detalhes. O verbo to be, você vai falar dessa maneira assim, porque você vai ver lá no manual do bebê bilíngue, você vai ver as frases.
Mas você quer entender o que essas frases querem falar, não é verdade? Você quer entender como eu posso fazer a troca e interagir com meu filho trocando, dizendo he is, she is, I am, you are. E aí vai começar he plays, I don't play, he doesn't play. Então você vai fazer a parte gramatical e vai botando no seu dia a dia. Mas novamente, vocês dois vão passar 80% do tempo consumindo conteúdos em inglês, musiquinhas, analisando, e tudo isso vai, como é que posso dizer, reforçar os seus estudos. 80% vivendo para 20%, entende? Então, você vai botar numa radiozinho ou numa de criança, de repente, onde tem alguém falando, aí de repente tem alguém cantando, aí você vai cantar as musiquinhas, vai dançar com o seu bebê, com o seu filho, aquelas musiquinhas, vai repetir em voz alta, e devagar vocês vão adquirindo o idioma. A questão é, isso é muito importante vocês entenderem. Eu sempre estou aqui para tirar de vocês 100% daquilo que vocês conseguem se dedicar e se doar para fazer a coisa acontecer. Se você vai ficar se comparando com outras pessoas e quer atingir o 100% de outras pessoas, ou vamos dizer assim, de repente você quer atingir o meu 100%, que é diferente do 100% da Mayara. Mas às vezes está muito longe. Então, o quanto melhor você consegue ser na sua capacidade. Você pode evoluir. Quando eu comecei, e antes de ir para o Canadá, eu estava assim como vocês. Aliás, eu fui para Toronto porque eu não conseguia falar inglês. Isso foi no ano de 2000. A diferença é que naquela época eu já percebi no início, vamos dizer assim, mas eu sou, quero crer aqui, mais velho que muitas pessoas estão aqui. Se duvidar, 15, 20 anos mais velho que a maioria do pessoal que está aqui. Essa é a única diferença. Eu tive mais tempo de vida. E por isso, hoje em dia, de repente, me coloca numa posição de experiência com aquilo que eu tenho. Mas você começa na sua... quando é que é o bom para começar? Agora? Na sua idade? E com o meu bebê? Também? Agora? Não tem que mais ficar esperando. Entende? Você tem que ter uma atitude proativa. Forward. Move forward. Você tem que se mexer para frente, entendeu? Avançar. Cuidar com as desculpas também. E evitar desculpas, Até, exatamente. eu acho que foi o Anderson que comentou ali, mas não é todo mundo que tem o vocabulário que você tem, Rafa, para começar e não misturar. Mas, gente, vocês não estavam aqui no começo, eu acho. Eu comecei, Mayara, quando a Jojo nasceu, eu tinha um inglês básico. E eu não fiquei misturando inglês e português com ela. Aliás, foi daí que surgiu o método inglês de berço. Foi do Rafa vendo o que eu estava passando e dessa experiência que a gente teve aqui em casa. E hoje, já faz um tempão que eu só falo inglês com a Jojo, mas quando eu digo hoje é que a transformação que eu tive, tá? Gente, eu não tenho inglês super avançado ainda. O meu inglês, eu sempre considero assim, intermediário, porque eu ainda tô aprendendo muita coisa. Dependendo, assim, um telejornal, por exemplo, naquela... Qual que é aquele canal que passa notícia? Não sei o que, CBS. Essas coisas aí, não sei nem o nome do canal. É muito difícil eu entender, por exemplo. É um vocabulário que já não faz parte do meu dia a dia. Já é difícil. Então, para vocês verem que o meu nível não é assim o nível do Rafa. O Rafa entende tudo. Tanto Mas, gente, é porque assim também. É tudo o que você faz no seu dia a dia. Exato. Eu sempre falo para a Mai também. Uhum. Então, é o seu dia a dia. Agora, o meu dia a dia realmente envolve muito inglês. Por conta da faculdade que eu faço nos Estados Unidos online. Se eu pegar um texto daquele que o Rafa lê na faculdade, eu não vou entender quase nada. Exatamente. Então, assim, você só vai entender quando você começar a fazer. Agora, assim, falar as coisas do dia a dia é básico. Pessoas que têm nível avançado são muito boas no básico. Preste atenção. As pessoas que são avançadas no inglês, normalmente, elas são muito boas em fazer o que é básico do dia a dia, de conversar. O problema é que muitas pessoas que vão fazer curso de inglês não prestam atenção nisso. Querem ficar boas na gramática, querem ficar boas na pronúncia. E esquecem que elas precisam ficar boas na rotina do dia a dia delas primeiro. Porque não é o idioma que vai fazer você falar inglês. É a rotina em inglês que vai fazer você falar inglês fluentemente. Acorda pra vida. E, gente, de não modo é geral. lorota. Quem entrou no inglês de berço essa semana, ou quem tá entrando, vai ver amanhã. Amanhã a gente já tem aula com os nossos alunos. Daí não é essa aula aqui, é a aula lá para os nossos alunos. E vocês vão ver pessoas assim, como você que tá aqui assistindo, que tá pensando assim, mas eu não tenho vocabulário, não sei o que. Essas pessoas também, ou estão lá com o inglês, começaram super básico, ou que tinham falta de vocabulário, alguma dificuldade elas tinham, senão elas não tinham entrado no inglês de berço, se a vida tivesse resolvida.
Ó, E funciona. E tem uma eles pessoa assim, ó, conseguem. infelizmente eu não uso o meu inglês no dia a dia. Você pagou o curso, como é que é? Tirou o seu tempo para ir fazer. Não sei o quanto você investiu tempo e dinheiro para conseguir ter o nível de inglês que você tem. Mas você pode usar com o E teu aí filho. você não usa Você com pode seu usar com o filho. teu filho. Você não usa no dia a dia. Entendeu? Que a balança não fecha realmente. Essa é a diferença, principalmente que eu vejo, entre a minha pessoa e a maioria dos outros. E não é por... Presta atenção. Eu não fiquei bom no inglês porque eu fui professor de inglês. Entenderam? Eu virei professor de inglês porque eu era bom no inglês. E eu era uma pessoa ruim quando fui estudar pela primeira vez. Sou uma pessoa ruim de audição. Não sou uma pessoa... A Mai tem uma audição melhor do que a minha. Então, assim, não achem que aqui tem, assim, algo de extraordinário na minha pessoa, que não é. Sabe o que tem de extraordinário? É a capacidade de dedicação a um idioma. Inclusive, o meu português sofre por isso. Né? É mais difícil, muitas vezes, de eu conseguir me expressar. Porque os dois idiomas ali, às vezes, ficam realmente em conflito ali. Tem pessoas que fazem isso com uma facilidade absurda. Eu não. E, novamente, estou passando a real para vocês. É o que acontece comigo. E não tenho vergonha nenhuma em ser assim. Eu sou do jeito que eu sou. E aí tem algumas coisas que aí vocês também precisam ser quem vocês são. Você não precisa mudar a sua vida para criar o seu bebê em inglês. Você tem que entender que a rotina tem que ser em inglês. Mas o que você faz vai continuar normalmente sendo o que vocês já fazem. Vocês vão se divertir, vocês vão dar risada, vocês vão brincar, vocês vão fazer atividades, sei lá, lúdicas, positivas e tudo mais. Vocês vão brincar, vocês vão no parquinho, vocês vão na igreja, vocês vão para onde mais? Para a escola. Vocês vão encontrar outras pessoas também. Mas qualquer oportunidade que der, você vai interagir em inglês. É a mesma situação quando a criança está com vergonha e vem cochichar no seu ouvido. Então, mais ou menos ali é que o inglês está. É uma língua de vocês. E, de repente, tem gente que participa, que é muito melhor, muito bom, se você acaba encontrando. E é aí que faz você destravar. E aí que faz você você destravar. descobrir muitas coisas. Uma vez eu estava num parquinho com a Jojo e ela era bem pequena. E aí ela viu um formigueiro embaixo do escorregador. E ela veio e falou ela perguntou em inglês pra mim, mãe, o que é isso? Eu não sabia como falava formigueiro em inglês, eu tava sozinha. Porque daí vocês pensam, mas a Mayara tem o Rafa, que vocês gostam da desculpa, né? Já percebi isso. A Mayara tem o Rafa. Não tinha, o Rafa tava trabalhando, a Mayara tava lá sozinha no parquinho, se virando no inglês, porque eu simplesmente falava. E até hoje se falo coisa errada, mas me viro, sabe? Porque é assim que eu vou aprender. Se eu tivesse indo morar fora, era assim que eu ia me virar. E aí, como é que fala formigueiro? Alguém sabe como fala formigueiro? Sabe como que eu falei pra ela? Eu falei assim, this is the ant's house. Essa é a casa das formigas. I don't know in English, Jojo, but this is the ant's house. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar como fala formigueiro. Fui lá no inglês de berço, que tem todo o vocabulário, aquela coisa toda, que você vai lá na comunidade, pesquisa. E aí eu descobri que é anthill, né, Rafa? Anthill. E aí eu descobri, tanto é que eu nunca mais esqueci. Foi assim que eu descobri como falar formigueiro. Aliás, qual é a oportunidade que eu teria de aprender formigueiro se eu não tivesse colocado isso no meu dia a dia? Vocês querem uma dica bem boa para esse tipo de situação? Quem quiser dar coração. Se tiver bastante coração, eu vou dar. É uma dica matadora que eu tenho certeza que, a maioria não sabe dessa informação. Dá coração que eu vou dar informação muito boa para vocês. Enquanto isso, então, já responde mais uma pergunta. Pode ser depois da pergunta você dá... Não, eu vou lá. Tá vindo os corações aí, Eu quero ver se querem ou não querem saber. Presta atenção numa coisa. Sabe uma dificuldade que o brasileiro tem? Eu falo brasileiro, eu sou brasileiro, tá bom? Então, eu tô, assim, junto. Mas eu detectei e aí muda tudo. E os norte-americanos, canadenses, americanos, ok? Britânicos, eles usam bastante. Eu vou fazer um comparativo. Quando você vai numa padaria, no mercado, que tem aquele monte de bolo, monte de doce, monte de pães, sei lá, massas. E respondo para mim, se eu vou dar a dica, vocês vão interagir comigo. Vocês sabem o nome de tudo aquilo que está lá? Quem sabe? Diz assim, não, eu sei. E se você sabe, põe, não sei. Quero ver quantos sabem aqui ou não sabem. Quando você vai na padaria, você sabe, você vai fazer um pedido. Esse é o sonho, esse é... E quando você faz o seu pedido, você fala todos os nomes direitinho. Você faz isso mesmo? Você não faz isso. Sabe o que você fala quando você vai na padaria? Me vê esse aqui, pode pegar aquele lá,
Esse aqui também. Ah, me dá esse aqui grande. Esse grande aqui. É ou não é assim que funciona? Me digam, yes or no? É ou não é assim que funciona uma padaria ou em um ambiente que você não tem o vocabulário? Tem gente que não sabe, então vai aprender hoje. É assim. E aí, quando o brasileiro quer falar inglês com a criança ou com qualquer outra pessoa, sabe o que ele quer? Falar todos os nomes corretinhos, tudo bonitinho. Tudo tem que ter um nome próprio. Você não pode usar pronome. Você não pode usar pronome demonstrativo. Você não pode, em inglês, você não pode usar esse tipo de coisa em inglês? Pois é, os nativos usam e abusam de pronomes demonstrativos e pronomes mesmo, né? Pronome sujeito, pronome objeto. Eu sei que de repente na parte gramatical é mais difícil para vocês, mas prestem atenção. Usem pronomes, pronome sujeito, pronome próprio e pronomes demonstrativos. Opa, até a live deu um pânico. Até a live entrou em pânico aqui agora. Então, Rafa, você está falando muito difícil, então eu vou falar didaticamente para você. Quando você não sabe o nome da coisa, o americano ele passa e ele fala assim, I don't know what this is. This is. Eu não sei o que é isso. Então, this is. Mas ele não precisa falar o nome and hill. Não. Fala assim, I don't know what this is. E aí, can you give me? Can you give it to me? Or can you give me? Can I get that one? Can I have this one? Você começa a usar os pronomes demonstrativos. This one, that one, it, they, se for coisa no plural. Can I have them? O them. Can I have them? E aí, acaba um pouco da palhaçada que eu não sei falar inglês porque eu não sei os nomes de todas as coisas. Então eu estou traçando para vocês uma linha de que brasileiro quer usar todos os nomes. Nativo americano que sabe o nome não usa. Então por que na hora que não vem a palavra na cabeça, você não usa o pronome? Sabe por quê? Porque você não está habituado. Por isso. E por isso que o método inglês de berço é tão eficaz. Porque ele abre a tua mente, abre os teus olhos para as coisas que você não enxerga. Para poder interagir melhor com seu filho. Para você dedicar o tempo na interação ativa, não na questão tanto de vocabulário, que é importante. Ah, Rafa, mas daí a criança não precisa saber vocabulário? Precisa! Mas vocês dois vão adquirir esse vocabulário com fontes externas, livros, desenhos, músicas, vivendo no dia a dia. Não é assim que a criança aprende português, sabe? Criatura. É assim que a criança aprende português. O que você quer fazer uma fórmula diferente? E aprende inglês da mesma maneira. Por isso que o método é tão eficiente. Porque ele mostra assim, escancaradamente, o que você faz de errado. Entenderam? Lógico que muita coisa dentro do método, como é dúvida, as dúvidas são muito semelhantes também dos pais. Tem muita coisa que os pais passam, que um aluno lá do norte está passando a mesma coisa que alguém aqui do sul passou. Fui no Rio e não sabia como falava o limo da pedra ali, aquela, sabe? Nossa, foi um exemplo assim bem, tipo, como fala tal coisa, né? E aí, tirando essa dúvida dentro da comunidade, já vai ser respondido de um outro pai que na semana que vem vai no Rio também, sabe? Ou como fala, conchinha do mar, alguma coisa assim. Então, o método é tão completo, tem tanta coisa, que além de já te entregar aquilo antes de acontecer, te ajuda em situações como essas. Quer ver um segundo erro? Vocês estão gostando das explicações? Dá coração aí. Porque, assim, da onde vem esse tipo de informação tem muito mais. Esse tipo de informação eu não dei na aula 1, não dei na aula 2, nem na 3, estou dando agora. Só para vocês terem noção do que tem tudo dentro do curso. O erro mais comum de uma frase que eu falei aqui, talvez muitos não devem ter entendido, e os que entenderam se perguntaram, poxa, mas então, inverte... Por que você falou, I don't know what this is? Não seria I don't know what's this? Quem pensou dessa maneira? Eu sei que eu estou um pouco avançando agora na questão do inglês, mas é erros que eu vejo hoje está melhor que os outros dias. Hoje eu vejo os alunos cometendo esses erros gramaticais gravíssimos para ensinar para um bebê, para uma criança. Ah, eu sei inglês. Não, estou muito bem. Então, preste atenção. Quando você fala uma frase, você não impõe uma pergunta na frase. I don't know. Você não vai botar a pergunta, what's this? Você põe a estrutura, não de pergunta, você põe a estrutura de frase também. So, I don't know what this is. E o is vai ficar lá atrás. Vou dar um outro exemplo. I don't know what your name is. Não é what's your name? É. Mas quando você põe uma estrutura dentro da pergunta,
você vai fazer, né? Numa frase, desculpa. Quando você põe uma pergunta dentro de uma frase, aquela pergunta passa a ser frase também. Todas aquelas concordâncias gramaticais vão para o lugar certo. So, I don't know what your name is. Sabiam disso? Muito bem. Se você fica falando, I don't know, can you tell me, can you show me, todo esse tipo de pergunta e frases vão demandar essa troca. E aí eu vejo os pais cometendo um baita erro dentro. E, novamente, o anterior era uma questão de ajuste de como fazer a interação acontecer de uma maneira rápida e prática. Esse aqui eu estou corrigindo gramaticalmente vocês. Eu estou sendo bem inciso na questão gramatical do inglês, que também não pode passar batido. Esse faz parte dos 20%. Aquela minha outra dica faz parte dos 80%. E há uma diferença que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Para quem não entendeu os 80% e os 20%, ou você vai precisar entrar para o inglês de berço ou vai ter que voltar às aulas, porque senão essa aula daqui não acaba hoje, que o Rafa vai querer explicar e daí a gente não consegue responder as outras pessoas. Gente, então assim, ó, para quem quer esses macetes aqui que o Rafa tá passando de vocabulário, de inglês para os pais, eu tenho inglês básico, eu não sei falar, eu quero aprender. Daqui a pouquinho a gente vai falar da oferta que está tendo no inglês de berço, que tem um bônus para quem fizer a matrícula. Tem um bônus que é justamente um curso de gramática para os pais. Então fica aí que a gente vai falar. Tem uma pergunta aqui, Rafa, da... cadê aqui, ó? A Sara Lee. E para mãe solo, como faz? Só usa inglês em casa? Só. Foi assim em casa com a Jojo, só eu e a Mai com inglês em casa, não falávamos português com ela, apesar da Jojo escutar a gente falar português entre nós. Olha só, a Jojo escuta a gente falando português e entende quando a gente fala português. Só que ela não interage em português com a gente, interage em inglês. Se você é mãe solo, é até melhor, porque aí fica só em inglês com você e não tem problema nenhum. Porque o seu filho não interage só com você, né? Não, ela está fazendo em casa, né, de repente, não, né? Mas sim. Depois tem toda a sociedade. Por isso, é muito importante o seguinte, na minha opinião, é o seguinte, ó, turbina o inglês em casa e deixa pouco em português, dependendo da idade da criança, né? Mas é 1 ano e 10 meses, né? Não. Gente, turbina o inglês em casa o máximo possível. A sociedade lá fora, a escola, os amigos vão turbinar o português. E a hora que eles turbinarem, porque é um monte de gente contra só você, normalmente, você vai ter que ter ali um bom reservatório de inglês com a criança para ela continuar no inglês. Caso contrário, ela vai ficar em português, não vai querer interagir em inglês com você, principalmente se você interagindo em inglês não é interessante para ela. Presta atenção, a criança vai interagir se você for interessante. Se você não for interessante, ela vai deixar. Mas como assim, Rafa, interessante? Você tem que ser divertida, natural na maneira de falar, não toda travada, toda cheia de erros, com dúvidas de como fala isso, como fala aquilo. É interessante? Você gosta de falar com uma pessoa que não consegue dialogar e conversar com você? Não. Por que você acha que a sua criança iria fazer isso também? Entendeu? Ela respondeu aqui, ela disse que em casa isso é ao contrário, porque tem escola de inglês e ela fica comigo lá. Aí você tem, mas se ela tem escola de inglês, aí você aproveita, pega um professor de babá, pega alguém que tem um idioma bom e você continua fazendo inglês. Não tem motivo para não fazer inglês, entende? Não tem motivo. Nós tínhamos aqui babás que eram professoras da Jojo em inglês. Bel, você interagia na MEIPO em inglês ou português com a Jojo? É que a Bel trabalhava com a gente. A Bel era secretária da escola. A Bel interagia com a Jojo em inglês, secretária. E comigo? Variável. Fala sério, fala sério. É que contigo eu não conseguia falar muito, porque eu ficava, né? Mas era o que idioma comigo? De errar. Que idioma que era comigo? Português. Português. Com a Mayara? Português. Mas E eu com a Jojo? não sabia inglês naquela época. E com a Jojo era Olha que engraçado. A Bel era minha funcionária, interagia na sua grande maioria em português comigo, por isso estou dizendo para ela, Bel, fala a verdade, não tem? Fala a verdade, interagia em português comigo, e com a Jojo ela interagia, eu vou deixar ela falar, interagia em quê? Inglês. Olha que coisa fascinante. Vocês não acham isso fascinante? A capacidade de conseguir moldar a maneira com que as pessoas interagem com a Jojo, entendeu? Então, assim, e eu pedi para você interagir em inglês? Não? Eu te forcei alguma vez? Não. Pagava você para fazer isso? Não. Eu pagava ela para ser secretária, mas eu não pagava. Sabe por quê? Sabe por que a Bel interagia em inglês com a Jojo? Porque era interessante interagir em inglês com a Jojo. É aqui, ao contrário do que eu estava falando. Você tem que ser interessante para a criança. Era interessante para a Bel interagir em inglês com a Jojo e ela viu uma oportunidade, assim como a Mai viu. Simples assim.
Só que certas pessoas é difícil entender. Só que na época você falava mais inglês que eu, né? Mais inglês que você. Lembra? Eu não. O professor Ela- britânico. aham. Tinha Ela- professor britânico, tinha professor americano Eu também. não Mas conseguia. assim, Hoje eu falo bem, né, Bel? Fala bem. Gente, aqui, ó. A Isabela colocou, eu entrei ontem no Inglês de Berço. O curso é 10. Obrigada e bem-vinda. Seja muito bem-vinda. bem-vinda. Obrigado. Gente, tem uma perguntinha aqui que eu quero Eu vou ler. pegar, você não consegue chegar, né? Pra Não, baixar? só ia tirar o... Ah, tá. Pequenina GM, eu acho que é o nome. Tenho gêmeas de 1 ano e 10 meses e estou muito preocupada. Temos um problema. Por quê? Porque não sei por onde começar. Eu sei por onde você pode começar. Eu vou até sair. Vai. Não, você pode ficar aqui. Não, eu vou ficar. Você pode começar. Todo mundo que tá aqui tá por algum motivo. Eu sei que vocês que estão aqui já têm essa vontade de ter os filhos bilíngues. Muita gente comentando aqui que tá tentando, já tá começando a dar os primeiros passos. Como começar, gente? Eu não tenho dúvida de que o inglês de berço é a melhor forma. É por isso que eu quero falar pra vocês o que tá acontecendo essa semana. Ontem a gente abriu pra vocês uma oportunidade única que a gente tá com planos que não tinham antes no inglês de berço. Não Quem estavam já disponíveis não estavam antes, disponíveis antes. Com os valores e descontos. Quem acompanha o inglês de berço deve ter visto ali já como que estavam. E ontem a gente abriu essa oportunidade. Inclusive, ontem tinha um bônus que esgotou ali. Acho que foi em meia hora, né, Rafa? Foi Teve rapidinho. um bônus que esgotou. Então, se você tá aqui hoje e você quer entrar no inglês de berço, não espere o segundo bônus esgotar também. O segundo e o terceiro bônus esgotar também, é verdade. Faça a sua Tem dois. inscrição. Exato. O Rafa vai falar agora quais são os bônus para vocês poderem entrar para o inglês de berço e definitivamente criar os seus filhos bilíngues de maneira certa, sem ficar perdendo tempo, aliás, aproveitando esse tempo tão precioso dos filhos de vocês. Gente, então fala lá, Rafa. quem quer saber o que é o programa Inglês de Berço e por que se chama Programa Inglês de Berço? Porque, na verdade, a gente teve que fazer um compilado de curso, material, comunidade, para poder fazer o produto ter o resultado e dar o resultado que o aluno está querendo lá dentro. Aliás, se você está querendo entrar para o programa Inglês de Berço, como a Mai falou, não tenha dúvida que é o passo mais correto que você vai ter para poder criar o seu bebê e o seu filho bilíngue. Não tenha dúvidas de que é o passo mais importante. Independente do seu nível de inglês, se você tem nível básico, se você tem nível intermediário, se você tem nível avançado, eu tenho certeza absoluta que você vai ganhar conhecimento importante para poder estimular da maneira correta, para poder interagir em inglês da maneira correta com o seu bebê, independente do seu nível de inglês. E você que tem nível de inglês básico, intermediário, aí, se o avançado eu não tenho dúvida, para vocês, entendeu? Eu não sei nem que palavra explicar. Porque assim, se você for fazer o bilinguismo, e nós estamos falando aqui de criar uma criança não num idioma, a gente cria uma criança. Se você resolve fazer do jeito que for, tem muitas áreas, principalmente comportamentais, psicológicas da criança, que de repente pode estar causando, como é que a gente fala? Problemas, né? Pode estar causando, você pode estar causando problemas para a criança. Não faça isso. O bilinguismo não causa atraso de fala. O bilinguismo não tem nada de errado, só é benéfico. Agora, a pessoa que não sabe fazer, seja por descuidado com a maneira de interagir dentro desse idioma, seja pela forma do inglês todo errado, com pronúncia errada, com hábitos errados, a criança é uma esponja. É uma esponja para as coisas boas e é uma esponja da mesma forma para coisa ruim. Então não vai nessa que a criança é uma esponja, absorve tudo que está tudo bem que não está. Então, se você é consciente que você está criando uma vida, você está escrevendo em um disco virgem, é para você a mensagem, Uma entendeu? em branco. É uma página em branco, exatamente. Então, o programa Inglês de Berço foi feito porque ele atua em todas essas áreas, não só da área do idioma. Ela atua na área, principalmente, do cuidado, da inteligência emocional, tanto dos pais quanto do bebê. E não é um curso esotérico, ele é muito direto, inclusive. Mas eu sempre levanto essa bandeira para você sempre tomar cuidado com aquilo que você faz. Então, o programa Inglês de Berço, para te ajudar, vai te ensinar o método Inglês de Berço, a base daquilo que a gente criou.
Quanto vale você saber fazer isso da maneira certa? Então, o método, pessoal, qual é a dúvida do método? Né? Qual é a dúvida não? Qual é a parte do método que é tão importante? Primeiro, saber como funciona uma interação natural. Os 4 pilares, vamos chamar assim, da interação natural. Para você saber o que fazer em cada um deles. Porque o bebê nasce, a criança começa com bilinguismo, principalmente com as 2 primeiras fases. E depois você vai saber o finalzinho das outras 2, ok? Então, você tem que ter completo isso aqui. Você precisa entender, dentro do método inglês de berço, as fases do desenvolvimento da linguagem do bebê, o que acontece em cada idade do bebê. E de que maneira você consegue estimular melhor. Tem gente que acha que é só quando a criança... O desenvolvimento da fala só começa quando a criança começa a falar. Você está longe daí, meu Deus. Sabe? Mas é longe demais. Porque esse assunto, eu canso de ver na internet cada pergunta, às vezes, que eu fico pensando, meu Deus do céu, tudo bem que eu me aprofundei muito no assunto. Mas eu fico assim do tipo, nossa mãe do céu, é igual açúcar, ela não sabe quanto açúcar come essa pessoa. E o quanto mal tá fazendo para a saúde dessa pessoa, tanto açúcar que ela come. É mais ou menos essa a pegada, entendeu? É do tipo assim, não, tá errado, não é nesse momento que faz, é antes. Não, isso aqui é depois agora, você tá gastando energia à toa. O que tem de pai gastando energia? Por quê? Não sabe as 5 fases, né? O método tem 5. As 5 fases do desenvolvimento da fala do bebê. Você precisa entender, isso é um método. Fora os princípios de ser consistente, constante e, principalmente, coerente. É bem explicadinho, a fundo, esses 3 pontos. Também o porquê e quando fazer cada uma dessas coisas. Então, o método abrange e tem essa abordagem 360 graus, né? 360 graus, acho que fala, para você entender. Legal? Esse é o curso Inglês de Berço. Vai te ensinar. E uma coisa... Você pode ter... A Juju. Gente, a Juju tá ali, ó. Tadinha. Vamos lá. O Rafa vai continuar. A Jojo hoje não tá bem, tá dodói hoje. Ela não tá dormindo bem. Vamos lá. Coitadinha. A gente sempre põe a Jojo para dormir assim, cedinho, né? Tenta deixar ela bem cedinho pra gente poder ficar livre e fazer. Mas hoje a Jojo tá dodói, já é a 2ª ou 3ª vez que ela tá acordando. A gente imaginou. Vamos lá. Esse é um método que você vai aprender no curso, legal? Temos também, dentro do programa Inglês de Berço, a comunidade do Inglês de Berço, dos pais bilíngues, na verdade. Dentro dessa comunidade, você vai poder fazer suas perguntas, tirar as dúvidas que você tem, e, inclusive, dentro da comunidade, pesquisar por dúvidas e vocabulário. Como é que fala pum em inglês? Como é que fala trocar fralda? Você vai lá e pesquisa. Se não tem a resposta, você faz a pergunta e vai ter uma penca normalmente de exemplos e explicação, né, de como poder utilizar para você poder usar. Eu não estou conseguindo falar. Faz a pergunta lá, vai ser respondido, você vai saber o que falar, você vai saber o que fazer. Legal? Isso dentro da comunidade. E dentro da comunidade também, toda semana a gente tem os meetups. O que são os meetups? São os nossos encontros semanais. Então, toda quinta-feira a gente se encontra ao vivo. E eu, como se fosse uma reunião de Zoom, né? Mas é dentro da plataforma mesmo. Você tem a câmera, você pode abrir a sua câmera, o seu microfone e falar comigo, falar com os outros alunos, compartilhar a experiência, pedir dúvidas, né? Pedir dúvidas? Tá errado me falar assim. Tirar dúvidas. Você pode tirar as dúvidas. E dentro desses encontros eu também analiso os vídeos dos pais interagindo com os bebês. Perfeito? Isso aqui é muito importante. Grava isso. Você pode mandar dentro dos challenges para o pessoal que entrar nessa semana, a gente vai liberar, esse é um bônus dentro da comunidade, a gente vai liberar para você poder baixar o seu vídeo, você interagindo com o seu filho, e eu analiso o seu vídeo. Eu vou dizer o que está certo e o que está errado. Legal? E tudo que a gente já gravou está tudo gravado. Você pode assistir o dos outros e verificar se de repente você está fazendo a mesma coisa que o outro pai está fazendo. Então você tem acesso a todas as gravações dos meetups. E pasmem, o nosso compromisso é muito grande com os nossos alunos. Amanhã vai ser o Meetup número 110. Isso significa, faz 110 semanas consecutivas que eu me reúno com os alunos. 110 semanas. Quantos anos dá isso? 2 anos e meio, mais ou menos, não é verdade? 2 anos e meio, passa Ano Novo, passa Natal, e eu tô nas férias com vocês. Isso para mostrar o que é comprometimento. Eu estou comprometido com quem está comprometido com o método Inglês de Berço. E esses vídeos ajudam muito, legal?
Tem também, vai receber o vocabulário do bebê bilíngue, que é o nosso material em e-book e audiobook, em áudio, né? Para você poder ler, poder tirar suas dúvidas lá também, poder pegar aquele vocabulário e já utilizar no dia a dia aí com seu filho. E, como eu falei também, os nossos meetups, você vai poder vir, tirar sua dúvida, abrir a câmera também. E para essa semana especial, para essa semana, legal? Até o Dia dos Pais, a gente está dando 2 bônus a mais, perfeito? 2 bônus a mais. Quais são os bônus? O curso de inglês para os pais, que é realmente para tirar você do nível básico e levar você ali para o nível avançado do inglês. Então ali são as explicações gramaticais, perfeito? Tô ficando sem voz. E o bônus número 2, que é dessas avaliações em vídeos, que eu tô falando para vocês, que hoje em dia eu até consigo ainda analisar, mas está ficando complicado pela quantidade de vídeos que estão chegando. Cada vez mais os pais estão mandando mais vídeos e tudo mais, tem mais aluno entrando. Então a gente ainda consegue, então tá dando de bônus, por enquanto, essa garantia de análise de até 12 vídeos de você interagindo com o seu bebê. Isso significa que você tem um ano, um vídeo por mês para poder mandar e interagir, legal? Então, durante essa semana, isso é o que você recebe de bônus, legal? Até domingo agora, esses bônus vão ficar disponíveis até o Dia dos Pais, legal? E você pode entrar no nosso site, inclusive aqui na nossa bio, tem o link, você vai poder entrar ali. Primeiro link da bio, legal? Entra ali que você vai ver os planos. Nós temos planos de 1 ano, 2 anos e 3 anos de acesso. Todos os bônus são iguais. O que muda é o tempo de acesso e o valor para cada plano. Então, o plano de 1 ano, ele está com R$500 de desconto. Presta atenção, de 1.497 está por 997. Você pode dividir isso também em 12 vezes no cartão, legal? E aí, são R$500 de desconto do preço normal, só até domingo. O de 2 anos, que estava 1.997, tem R$600 de desconto. Então, ele está por 1.397. Dá uma conferida lá, tá bom, gente? Não vai pelo que eu tô falando aqui, mas é mais ou menos esse preço. E também, então ele tem R$600 de desconto. Você também consegue fazer no cartão. E o de 3 anos, que é o melhor, porque é o que dá um maior acesso, é o que mais tem desconto e o valor é mais baixo pela quantidade de tempo, que é de 2.497, ele tá por 1.797. Você também pode fazer no cartão em 12 vezes e ele tá com R$700 de desconto. E isso só até domingo agora, legal? Se você... Como você viu, a gente aqui é muito comprometido e essa semana está sendo maravilhosa ficar aqui conversando com vocês, entendendo vocês mais a fundo. A gente vem conversando e a gente sabe do que a gente faz, a gente sabe como fazer. São milhares de alunos já, no Brasil todo, inclusive até fora do aluno. São sinceramente, mais de 2.000 vídeos analisados de pais interagindo com os filhos lá dentro dos meetups, dentro dos programas. Eu faço muita avaliação, participativo na comunidade. Eu não tenho dúvidas que o valor que você está pagando é muito barato para tudo que você está recebendo. Se você for pegar e comparar o que você vai pagar para o inglês de berço, para o programa inglês de berço, comparar com uma escola de inglês, é só você fazer a comparação. Eu não preciso nem dar os números de uma escola de inglês. Não estou falando aqui de escola bilíngue, que tem muitas opiniões sobre essas escolas bilíngues e o quanto bilíngue é essa escola, e muito menos ainda escolas internacionais. Inclusive, escolas internacionais custam... 2 semanas de escola internacional custa o programa inglês de berço. E olha tudo que entrega para você. Tudo que entrega. Então, faça a escolha direitinho. Pode ter certeza, o que você está fazendo é um baita investimento. Eu conheço o meu produto, eu sei que ele é disruptivo, é único, não existe um produto igual. Eu falo de boca cheia, porque eu sei realmente toda a transformação que os pais estão tendo, a maneira que eles entendiam, a maneira que eles percebiam como tinha que ser a criação bilíngue, muda da água para o vinho. E a gente sabe disso. A gente tem noção. Porque justamente nos meetups é onde a gente acaba recebendo muito elogio. Inclusive, deveria deixar aqui para vocês verem também. Mas acontece muito lá e a gente vou precisar organizar um pouco esses depoimentos no futuro. Mas é isso. Tá um preço super acessível e a gente, por conta do Dia dos Pais,
resolveu fazer uma semana do bebê bilíngue, justamente para presentear aí os pais que estão aí, estão querendo entrar no programa Inglês de Berço e testar. Você tem 7 dias de garantia. Você pode entrar, você vai consumir, ver as aulas, ver tudo que a gente oferece. E se você não gostar, é só pedir o seu dinheiro de volta. Eu sempre digo para Bel, eu só quero saber por que a pessoa está saindo. Porque o que a gente não está fazendo que poderia fazer para melhorar cada vez mais o curso. E a gente tem essa prática desde quando o curso existe. E sempre foi isso. Eu só peço por que você quer sair e devolvo o dinheiro. E eu não quero o dinheiro de ninguém que não esteja feliz dentro do Inglês de Berço. Agora, o mesmo valor que eu dou para o meu aluno, eu quero que o aluno também dê valor, tanto para o método, para os alunos que estão lá dentro e para quem faz a coisa do jeito que a gente entende que é da maneira correta. Então, você tem os 7 dias. Vai lá, experimenta. Eu sempre falo assim, às vezes o meu português não é afiado, não sou o melhor apresentador, nem o cara mais carismático, de repente, para estar aqui conversando com vocês. Mas uma coisa que vocês podem sempre esperar de mim é sinceridade e honestidade. Nós, aqui do Babylingue, somos todos corretos nas nossas atitudes, porque a gente lida com criança, e o exemplo que a gente passa para a Jojo, para os funcionários, para toda a equipe que está aqui assistindo, é o que a gente espera dos alunos também. E se você está comprometido e pensa dessa maneira, você é muito bem-vindo dentro do Inglês de Berço. Muito bem-vindo mesmo. Porque é com você, com esse tipo de pessoas, com esse tipo de família, que a gente quer se conectar. Legal? Então fica o convite, gente. Aproveita, é só essa semana. Alguma coisa a mais? Colocaram aqui que eu voltei assustada. Não, gente, é porque eu coloquei a Jojo pra dormir de novo. E daí lá no escuro. E quando eu volto, vocês não veem o que tem aqui e tudo. Mas é tanta luz que eu chego assim, ó, meio sem conseguir enxergar nada. Mas tá tudo bem. Então, fechou? Fechou? Ó, Vejo vocês presta dentro do atenção, Inglês gente, Berço, hein? essa época para entrar... Olha, dentro de 1, 2 semanas a Emília tá vindo. Se você tá grávida, vem junto criar o seu bebê junto com a Emília. E a gente, presta atenção, Trocar figurinha. a gente vai documentar. A Jojo não deu oportunidade para isso, porque a gente não tinha ideia do Inglês de Berço, não existia o Babylingue. Isso veio depois. Enquanto uns fazem produtos digitais com outro foco, a gente foi ao contrário. A gente fez primeiro o que tinha que ser feito. A gente primeiro matou a cobra e mostrou o pau, para depois ter a audácia de convidar vocês e poder falar de boca cheia, que a gente conhece muito bem o produto. Só que com a Emília, a Jojo foi muito bom para dar o start. Agora, com a Emília, a gente vai documentar tudo. E é a Mai que vai fazer tudo isso. Eu já falei, vai ter o diário da Mai, da gravidez da Mai, e depois da Emília junto com a Mai. Então, vocês estão entrando na melhor... Sinceramente, vocês estão entrando na melhor época do Inglês de Berço. Da melhor época. Você não vai encontrar tantos bônus. Muitos dos produtos que estão hoje em dia aqui, eu não quero assustar vocês, muitas coisas não falo. Mas muitos produtos que estão aqui não vão fazer parte, porque vão para uma outra categoria que, quando você quiser participar, o preço vai ser completamente diferente do que está aqui. Não pague para ver. Se você quer e está na dúvida, não pague para ver. Não sei quanto tempo, eu não quero me comprometer aqui, nem com um nem com outro. Mas assim, a gente chega num limite e depois a gente escala. E é isso que vai acontecer. Então, se você tem dúvida, não deixe para depois. Essa, sinceramente, é uma boa chance, uma boa hora, é a melhor hora para você entrar. Legal? É a melhor hora do seu filho também. Take care, guys. Thanks See for you. watching. See you. Bye. Bye.